O nosso curso de especialização aqui em Teologia Paulina, página 83, a doutrina da salvação em Coríntios. Ponto 2. Conhecer o conteúdo do Evangelho e permanecer nele são os aspectos mais importantes. Para o apóstolo, o homem é salvo por apegar-se firmemente à mensagem. Quanto ao conteúdo, todos precisam do Salvador, pois todos estão mortos em seus pecados. As boas novas são que Cristo morreu por todos, e todos precisam ser reconciliados com Deus. Quem está em Cristo é nova criação. Para que a mensagem seja nitidamente clara em todo o seu poder, Paulo coloca em segundo lugar o uso da sabedoria e de palavras persuasivas, ainda que o seu objetivo fosse a persuasão dos ouvintes. As cartas paulinas estão repletas de argumentos que demonstram a sua sabedoria teológica, sempre destacando a essência da mensagem como ponto principal. Nós, por nossa vez, utilizamos argumentos fortes ou histórias emocionantes para persuadir as pessoas, ainda que tais histórias contenham pouco ensino bíblico. Deveríamos utilizar o mesmo lema de Paulo: em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Então, como eu disse aos irmãos, Paulo teve uma experiência muito frustrante em Atenas, e graças a Deus por isso, porque ali ele se converteu, muito, mais um pouco. Converteu como? Porque se desse certo a pregação dele em Atenas, com argumentos filosóficos, isso ia comprometer o conteúdo da mensagem evangélica. Então a mensagem evangélica, ela é de teor teológico, tá, irmãos, e não filosófico. Então eu falo com os irmãos com simplicidade que eu conheço um pouco de filosofia e um pouco de teologia, e tem uma linha divisória invisível, mas tem, entre filosofia e teologia. Nós vamos pregar o Evangelho para as pessoas, vamos pregar de maneira filosófica? Não. Vamos usar algumas ilustrações e alguns argumentos? Mais ou menos. Mas aí eu vou lembrar do Charles Spurgeon, que é chamado o príncipe dos pregadores. Hoje eu estou lembrando aqui de vários pregadores. John Wesley, né? Thomas Kempis, George Whitefield, e agora o Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, ele era um homem que ele tinha um auditório de cerca de 3 a 4 mil pessoas sentados durante 2 horas para ouvir a pregação dele. O povo enchia o grande tabernáculo, onde Charles Spurgeon pregava na Inglaterra, enchia o tabernáculo para ouvir ele pregar. Tinha música boa? Tinha oração? Tinha. Mas para que eu vou lá? Para ouvir o Charles Spurgeon. Ele é chamado o príncipe dos pregadores, e não é à toa que ele era o príncipe dos pregadores. Ele mesmo admite de que ele orava os salmos de joelho. Então ele passava o ano inteiro orando de joelho os salmos. Isso aí durante uma vida, isso aí para memorizar os textos bíblicos. Lembrando que Charles Spurgeon pregava num ambiente para 4 mil pessoas que não tinha acústica que nós temos hoje, microfones. Era um ambiente acústico, mas não era igual o que nós temos hoje. E ele pregava os sermões dele, que ele pregava todo tipo de sermão, E então ele tem autoridade para dizer para a gente o seguinte: quando você estiver pregando o sermão, você vai usar ilustrações. Você pode usar, mas você não pode usar um monte de ilustrações. Por quê? Porque as ilustrações são como vidraças num edifício. Se o edifício tiver um monte de vidraças, entra bastante luz, mas ele é frágil, pode ser arrebentado a qualquer momento, ele não tem estrutura. Por isso ele vai dizer: use uma ou outra ilustração. A síntese do Evangelho é o Evangelho. A pregação evangélica tem que estar pautada no Evangelho. Tomar cuidado com filosofia, tomar cuidado com conhecimento de ciências naturais, ciências humanas, contabilidade, pedagogia, direito. Tudo isso aí é muito bom para a gente resolver os problemas da comunidade, é ótimo. Mas para o púlpito, para a pregação de Cristo, precisamos do teor evangélico, em palavras de sabedoria que o Espírito Santo ensina. É o que Paulo disse: quando nós formos pregar o Evangelho entre vocês, nada propusemos pregar. Eu estou com a carta aos Coríntios aberta aqui, capítulo de número 2, tá? 1 Coríntios 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, ele está dizendo aqui, porque ele acabou de sair de Atenas e ele está desanimado, em fraqueza,
em temor e grande tremor. Ele estava com a fé abalada, não converteu, não conseguiu plantar uma igreja lá em Atenas. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O que significa? Ele começou a pregar o Evangelho com simplicidade, com simplicidade. Cristo crucificado e nada mais. Mas essa mensagem vai converter alguém? Bom, vai converter quem tiver que ser convertido. E se ela não converter, você não precisa fazer mais nada. Se a pessoa rejeita o Evangelho, você vai fazer o quê? Ela está rejeitando o Evangelho? Ah, mas eu tenho que atrair ela. Sim, você vai atrair ela, mas quem vai convertê-la? O Evangelho. Algum momento ela tem que ouvir a pregação da cruz. Em algum momento ela tem que ter um choque com o Cristo crucificado. Ela tem que contemplar o Cristo sangrando por ela. Em algum momento. Aí você vai ter lá pregadores como David Livingstone, na África, o John Peyton, pregadores que eles eram pregadores de mensagens simples, eles eram missionários, Adoniran Judson também, ou o próprio Jonathan Edwards, que era um pregador muito eloquente, que eles pregavam Cristo de ponta a ponta, o tempo todo, só falavam de Jesus. E o espanto é que as pessoas tinham a impressão, né, dizem os missionários, as pessoas tinham a impressão de que o sangue de Cristo estava caindo sobre elas, que elas começavam a fazer assim no corpo, parecendo que estavam tomando banho de sangue, só para ouvir a pregação de um pregador com a Bíblia aberta. Não tinha uma biblioteca. Mas você já imaginou o que é um auditório fazendo assim, tendo a impressão que está sendo banhado pelo sangue? Ver o sangue de Cristo chovendo. Está chovendo sangue, começavam a gritar os africanos. Está chovendo sangue, chovendo sangue. Porque o Evangelho estava sendo pregado, só o Evangelho puro e simples, sem muitos artifícios. Então deixar a mensagem bonita e atrativa e agradável é bom. Só que a gente não pode esquecer do teor puramente evangélico e evangelístico, que é a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, derramamento do Espírito Santo, perdão dos pecados, perdão, conversão, as bênçãos do Evangelho que o Evangelho traz para nós. Então nós temos que pregar o Evangelho na sua íntegra, mas o Evangelho, Bíblia aberta e o texto sendo explanado. Eu lembro que uma vez eu fui pregar a palavra de Deus num culto, e eu estava sem a mensagem. Cheguei lá, estava sem a mensagem, não tinha mensagem, não tinha. E vai chegando a hora da pregação, e cadê a mensagem? O pregador está só com a Bíblia na mão, e cadê a mensagem? E aí eu abri o texto, eu também estava muito atribulado de espírito, né? Bem atribulado, querendo desistir de ser pregador, porque, né, Jesus faz milagre na casa do outro e na minha que é bom, então demora. Mas eu tinha um compromisso de pregar, eu fui lá pregar. Bom, irmãos, eu abri a Bíblia assim, irmãos, eu nessa noite confesso aos irmãos que eu estou aqui para, eu não vou pregar, não vou conseguir pregar. Eu só vou explicar o texto, tá bem? Só explicar o texto. Pregar eu vou deixar para outro dia. E na hora que eu abri o texto, fui pregar sobre Elias, que foi lá na casa da viúva. Enfim, aconteceu um sinal lá. Eu fui explanando o texto, explicando o texto, ponto por ponto, porque não tinha mensagem, Essa mensagem, inclusive, está gravada, né? 1 Reis, capítulo, acho que 17, 18, tem que ler lá, não lembro direito. E foi uma das pregações assim mais nítidas que o Senhor deu para mim naquele momento, naquela hora. Pregação muito nítida, muito cheia de conteúdos naquele momento, evangélico e evangelístico também. Só Bíblia pura. Não tinha esboço, não tinha sermão, não tinha preparo, não tinha nada. Não tinha nem pregador para a noite, né? Mas o Espírito Santo estava lá. Ele estava ali. Tomou conta, irmã Maria. Tomou conta. Então, quando a gente se compromete diante de Deus a pregar só o Evangelho, mesmo o apóstolo Paulo fala, nós não pregamos a nós mesmos. Quer dizer, eu não prego a minha vida, eu prego a vida de Cristo. Prego a palavra de Deus, não prego a minha palavra nem a minha filosofia. Por quê? Porque a minha vida e a minha palavra e a minha filosofia converte ninguém, né? Isso até causa admiração, mas não causa salvação. O Evangelho ele causa salvação, porque o Evangelho é o poder de Deus
para a salvação. O que é o poder de Deus? O Evangelho. Todo ele. Eu preciso inventar mais alguma coisa além daquilo que já está escrito aqui, dos 27 livros? Não preciso acrescentar mais nada. Já tem livro suficiente aqui, história suficiente e testemunho suficiente para converter o mundo todo. Se a pessoa não crê no testemunho de Jesus, irmãos, pendurado na cruz, ou dos apóstolos que pregaram o Evangelho, se não crê, vai crer em nós? O Senhor Jesus falou: se eles guardaram a minha palavra, guardarão a de vocês também, mas se não guardaram a minha, não vão guardar a de vocês. Se eu sendo um chefe da família chamaram de demônio, Beelzebu, quanto mais vocês quando você chegar lá. Se eu que sou galho verde estão fazendo isso, mas imagina vocês que são galho seco. Quer dizer que eu não tenho que ter preocupação de anunciar uma coisa e converter as pessoas sem a palavra de Deus. É o que Paulo vai aprender e vai ensinar para a gente aqui na carta aos Coríntios. Vai ensinar para a gente que a pregação do Evangelho não pode ser substituída por artifícios da retórica. Eu tenho lá no canal Conhecimento de Fronteira, eu tenho lá 2 playlists sobre oratória e retórica, que é o curso de homilética. Mas o principal que eu falo para os irmãos é o conteúdo da mensagem. Tem que ser uma mensagem evangélica. Evangélica. Tomar um pouco de cuidado com a moda que está surgindo aí, que é o cult, né? Fazer treinamentos, tomar um pouco de cuidado, não é evitar, mas não confundir treinamento de lideranças ou treinamento para a liderança, não confundir com o Evangelho também. Não confundir. Tem que se treinar? Tem técnicas? Tem também, mas tem que sempre lembrar o pessoal que a gente tem um conteúdo já preparado pelo Espírito Santo para nós, Bíblia. Então, participou do culto, traz para a hermenêutica. Está na hermenêutica? Interpretação do texto simples. Aí que o Senhor seja engrandecido e se torne conhecido. Amém?